pegamos aí esse corte aí desse homem de Deus falando sobre o tema de alguns pastores, né? Pastores esses que têm aí sofrido uma certa crítica mediante aquilo que eles pregam, né? Palavras de você vai conseguir, você é vencedor, Deus vai ouvir, porque eles... Você já sabe, né? Aquilo mais ou menos, sem citar nome de pastores, você já sabe mais ou menos o tipo de pregação que esses pregadores têm. E ali ele fala uma coisa tipo, esses pastores já tem mais de 40 milhões de pessoas. Ele fala também que faça você melhor. Bom, meu pastor, como o senhor vê, a quantidade é importante? Na verdade, o seguidor virtual não reflete a realidade real. Lacan, ele fala de 3 mundos, o mundo simbólico, o real e imaginário. Tem muito crente vendo no mundo imaginário, tem muito crente vendo no mundo simbólico, mas o mundo de realidade é que você tem que ter um líder não virtual, mas real, que vai olhar na tua cara e dizer que você está certo ou que você está errado. Então é muito fácil, por isso vai ter muito seguidor. Então Jesus tinha muito seguidor, não tinha? Só que na hora que ele pregou a palavra, já citei aqui, João capítulo 6, a turma foi embora. Foi metendo o pé, como dizem os jovens. Mas por quê? Porque Jesus é confronto de realidade. Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não participar dos meus sofrimentos, não tem parte comigo. Se não tiver calvário, cruz e renúncia, não é evangelho. Então, o que acontece, Mário, é que, por exemplo, a gente tem que ter cada coisa no seu lugar. O coach tem o seu espaço, mas não é para ser doutrinador, não é para ser pastor. É para ele sim trabalhar. Claro que tem pastor que é coach, nenhum problema, até que ninguém entorpar o que eu estou falando, mas o que eu estou falando é que o cerne do coach é um palestrante, não é um pastor de igreja. Então, pastor de igreja é diferente, tá? Então, na verdade, a crítica que se faz pelo camarada, e está falando de um camarada que é YouTube famoso, que ele é meus príncipes, minhas princesas, linda de Jesus, e tal. Então, o que você tem que fazer? Na verdade, ele não é pastor, ele é um evangelista e, na verdade, a pregação dele não tem um teor legalmente bíblico. Mas ele está se convertendo, meu irmão. Paulo diz que o importante é que estão pregando o evangelho. Então, é aí que traz o bug, né? Que daquela coisa assim, mas calma aí. Eu estou discordando da forma que ele prega, mas traz um resultado, como ele mostra ali, que tem pessoas aqui, que tal, que já se converteram mediante. Tá, mas é válido? É lícito? O problema todo é o seguinte, é que isso está gerando uma igreja doente. Problema, Mário, por exemplo, tem gente hoje que sai da igreja pelo WhatsApp. Aí valeu, Deus abençoe, não volto mais não, obrigado. Sim. O problema é que isso gera cliente, não ovelha. Cliente é chato, exigente, ele cobra, ele paga o ingresso e se assentar e quer o melhor, porque ele é o cliente, ele não é ovelha. Então, esse tipo de pregação, esse tipo de proposta gera cliente e não ovelha. Então, não é crítica pela crítica. E o cara fala assim, então tenha 40 milhões de seguidores. Não é o número de seguidor que vai dizer que tem sucesso, irmão. Porque nesse Jesus, ele teria quantos seguidores? É verdade. Então, pronto. Na hora que... João Batista, aquele cara exótico, sinistro, vivendo com o cara vestido com pele de camelo, uma pá de gafanhoto na boca e falando raça de víboras. Então ele teria quantos seguidores? Milhares. Não, conheço a palavra? Pouquíssimos. Então pronto. Agora, se eu pego Jesus que fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, entre aspas, eu teria muito seguidor. Se eu pego Jesus que falam só de amor, tá? Beleza. Mas o Jesus que confronta, que está na Bíblia, é o mesmo Jesus. Então é amor, é confronto. Então pronto. Então é assim, eu não critico, eu acho que Filipenses, Paulo dá a resposta. Tem gente pregando o evangelho por várias motivações, mas Paulo fala, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Então o importante é isso. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Mas aí, né, pastor, a gente tem que ter o equilíbrio de saber, porque nós estamos vindo dentro de uma linha da importância da palavra de Deus, como ela deve ser pregada. Sim. E aí, quando eu prego algo que desvirtua, no caso, a palavra fica para mas 20 estão desvirtuados. O problema é que nós estamos esquecendo da parábola de Jesus, da parábola do joio. A gente dormiu. Nós cochilamos e vê alguém semear o joio no meio do trigo. Exatamente. E tem gente que está semeando joio, não tem jeito. E aí, meu amigo, é profético isso. Jesus está voltando, Mário. Exatamente. Jesus está voltando. Na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, os grandes avivamentos, onde tinha as igrejas, não tem mais igreja. Isso está chegando no país. Então está chegando por quê? Por falta de evangelho. E o pastor que prega o evangelho hoje, ele é quadrado, fundamentalista, maluco, religioso. Eu vou além, sabe por quê? Esse tipo de mensagem, no momento que Deus falar contigo, assim, te colocar num caminho de cruz, haverá esse que vai estar na carne, como não estou dizendo que não é um homem de Deus, nem que será salvo, tá? Mas Pedro, por exemplo, que não tinha o Espírito Santo ali,
e fala para Jesus Cristo, não siga o caminho de cruz. Sim. Então, muitas das vezes, esse tipo de mensagem é para te tirar do caminho da cruz. Sim. Porque o caminho da cruz é doloroso, é árduo. Não é à toa que você tem 9 milhões desigrejados no Brasil. É por conta dessa pregação. A pregação Evangelho sem cruz. que você vai ganhar. Não, mas tem muitos dentro da igreja. Sim. Que estão dentro da igreja, estão lotando as igrejas. Eu não sei se eu trouxe aqui da igrejas coach, das igrejas coach das igrejas que tem até área VIP. Eu não sei se está dentro. Trouxe. Tá aí. Então eu não vou comentar, esse daí é loucura. não. Nós vamos falar daqui a pouco. Esse aí é top. Então, olha só, gente. É o caminho da cruz, tá? A gente precisa ter homens com o Espírito Santo para nos doutrinar, para falar o caminho que nós devemos seguir. Muitas das vezes... Não é o que eu quero, né? Não é o que eu quero eu ouvir. Imagino, que eu exatamente, defendo, que eu desejo. Obrigado, meu pastor. Eu sou como pastor, deve tratar de muitos casais. Quantos casais que estão brigados e ele fala que vai se separar? Ah, eu vou se separar. E aí, pega um que não tem a espiritualidade. Já era. Ele vai, a primeira coisa falou, meu irmão, você já fez tudo o que tinha que fazer, separa. Só que ele tá falando que quer separar porque tá com raiva. Sim. Eu posso dizer, eu já cheguei pra pastora até negócio, pastor, eu vou me separar, não quero mais. Ah, tô tanto tempo assim, eu não aguento mais. Aí ela me ouviu. Me ouviu. Aí depois, oramos juntos. Tô aqui casado, 22 anos. Então... seguir um caminho de cruz, porque às vezes o nosso casamento se torna uma coisa difícil aos nossos desejos. Mas Deus muda quadros. Sim. Deus muda quadros. E precisamos ter pessoas que nos falam assim, você precisa se confrontar. A palavra de Deus fala, o que o Deus uniu, o homem não separa. Então você precisa mudar. Eu preciso mudar, minha esposa precisa mudar. Então muitas das vezes, gente, cuidado com essas palavras, porque você vai ficar cada vez mais ralo no ministério de Deus, no reino de Deus. Isso é profético, né, cara? É o que eu falo. Vai vir a apostasia, né? A apostasia vem e o falso evangelho está aí sendo pregado. Então, a gente não está falando o nome de pessoas, mas está sendo claro o objetivo. O teor da mensagem. Se a mensagem... Antigamente você falava assim, alguém aceitou Jesus, procura uma igreja mais perto da sua casa. Agora procura uma igreja mais perto da Bíblia. Isso. Então a coisa está complicada, Mário. Verdade. E os verdadeiros vão ficar firmes. E quem não é, filho, já era. Isso aí. Bom, gente, mais palavras aí que eu peço em nome de Jesus, que não venha cair como uma faca no seu coração, mas que venha cair como assim, uma reflexão, a orar. Se você não quiser, tipo assim, aceitar que somos dois homens de Deus, inspirados por Deus para trazer essa mensagem, você também é um homem e uma mulher de Deus. Ora ao Senhor. Peça ao Senhor, meu pensamento difere daqueles homens de Deus que estão lá. Me ajuda a entender. Esquece aquilo que você já entendeu e ora ao Senhor na palavra para você seguir o caminho que é correto. Porque o que nós queremos aqui é isso, seguir um caminho que é correto. Não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é o que eu acho, mas fazer a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável.